Aprendizagem pelas provações. Hoje iniciaremos a análise da justificativa número 50 para a ocorrência de provas em nossa vida, como sendo a vontade do Senhor de nos aperfeiçoar o caráter e nos preparar para sua breve volta e para habitarmos com Ele para sempre. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que sejam conhecidas as consequências de nossos pecados, levando-nos a refletir sobre sua malignidade e efeitos trágicos na nossa vida e também na vida de outras pessoas, e a não mais desejar incorrer nesses mesmos erros. Um dos maiores problemas do pecado é o desprezo do pecador para com as consequências do mesmo para si e para outros. Dores terríveis poderão vir para nos fazer reconhecer nossas falhas e para que nos arrependamos das mesmas e as abandonemos. Como verso bíblico pertinente ao tema, temos 2 Samuel 12:10. Não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Na história do povo de Israel, há relatos de fatos reais que são simplesmente incríveis e muito instrutivos para todo aquele que pretenda honrar a Deus em sua vida. Houve um tempo em que a nação de Israel era regida diretamente por Deus, através do ministério especial de profetas juízes. Até então, apesar de algumas dificuldades e deslizes, coisas às quais estamos todos sujeitos, a nação possuía uma liderança altamente eficaz em Deus. O sacerdote Eli possuía 2 filhos que não seguiam os caminhos do Senhor. Ofni e Finéias davam um péssimo exemplo enquanto filhos de uma autoridade religiosa. No entanto, para fazer o contraponto com esses 2 jovens desviados dos caminhos da verdade, encontrava-se no tabernáculo, a serviço do velho Eli, o jovem Samuel, o qual, com o tempo, assumiu a liderança espiritual e política da nação. Samuel foi o último juiz de Israel, já que o povo não mais aceitava esse tipo de governo. Porém, o que precisamos considerar é que o povo, que já vinha desejoso de imitar os povos vizinhos, no sentido de também serem governados por um rei, e, aproveitando-se da oportunidade que os filhos de Samuel lhes deram, pois eles, assim como Ofni e Finéias, também foram desleais ao Senhor e não seguiram o exemplo de seu pai, tendo se tornado homens vis, acabou exigindo que Samuel ungisse-lhes tal líder no sistema de monarquia. Ou seja, sai de cena a liderança direta de Deus sobre o povo, na pessoa de Samuel, e entra em cena a liderança humana de um rei. Com a aprovação do Senhor, Samuel ungiu Saul rei sobre Israel, sendo que não demorou para que problemas muito sérios surgissem. Saul teve um reinado conturbado, principalmente depois que percebeu que o Senhor não era mais com ele por haver sido desobediente e infiel em várias ocasiões. Quando Davi surge em cena, as coisas se complicam ainda mais para o primeiro rei de Israel, pois o mesmo passa a perseguir o jovem, recusando-se a reconhecer seus erros e sua destituição do cargo real. No fim, Saul comete suicídio, deixando o cargo para Davi, o homem escolhido por Deus, segundo o seu coração. Mas, mesmo homens escolhidos por Deus estão sujeitos a quedas e desastres, a depender sempre de suas próprias decisões, pois o Senhor escolhe as pessoas e as convida. Ele não as obriga a nada, nem mesmo a obedecê-lo. Deus pretende uma obediência por amor e não por obrigação. Davi iniciou sua trajetória com Deus demonstrando uma personalidade bastante simples, reverente, consistente e de muita fé. Era um jovem que amava intensamente ao seu Deus e por ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio que surgisse à sua frente, para o defender. Foi assim, por exemplo, no combate com Golias,
quando se recusou terminantemente a aceitar passivo as afrontas que o gigante pronunciava publicamente contra Deus. Ocorre que, com o tempo, Davi acabou alimentando certos pensamentos e atitudes perigosas para qualquer pessoa, e principalmente para quem ocupava o cargo de rei de Israel, representando o rei do universo. Em uma dessas ocasiões em que nos afastamos do Senhor, julgando estar tudo bem e que nossas forças são suficientes para vencer possíveis ataques do inimigo, Davi deteve-se a contemplar uma mulher chamada Batseba, a qual se banhava em um determinado ponto, logo abaixo do seu palácio real. Ao deter-se nessa contemplação, ao invés de afastar-se e voltar para seus aposentos, ele foi envolvido por sentimentos indevidos e, possuído do senso de que sua posição real, sua história de grandes vitórias em prol do reino, sua condição favorável junto ao Senhor e ao seu profeta, julgou-se no direito de convocar aquela pessoa para estar em sua presença no palácio. Os passos dados por Davi levaram-no a cometer o mais hediondo crime de sua vida inteira. Passo 1. Davi não acompanhou o exército naqueles dias na batalha que se desenvolvia contra certos inimigos, deixando ao encargo do seu general todas as decisões lá tomadas. Passo 2. Deteve-se em sua sacada do Palácio Real a contemplar Batseba, que se banhava. Passo 3. Ignorou os apelos do Espírito Santo para que se afastasse daquele contexto. Passo 4. Julgou estar muito bem em todos os sentidos e de não ter o risco de ser julgado culpado se acaso fizesse o que tinha em mente, já que era um, entre aspas, homem de Deus, um vitorioso do Senhor. Passo 5. Julgou que as facilidades da ocasião o favoreciam. A mulher, ao que tudo indicava, facilitara o ser contemplada. Seu marido, Urias, estava ausente em campanha naquela guerra. E passo 6. Davi julgou que sua autoridade de rei favorecido pelo céu lhe permitia avançar em seus planos. Depois de seu grave pecado envolvendo Batseba, Davi tratou de providenciar a camuflagem do mesmo, arquitetando um plano bastante complexo, o qual culminou com o assassinato de Urias, marido de Batseba. O profeta Natã visita a Davi e o repreende severamente em nome de Deus, fazendo-lhe o duro alerta quanto às consequências que certamente viriam. Não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Segundo Samuel 12:10. Davi se arrependeu imediatamente, rogando o perdão divino, o que prontamente lhe foi concedido. No entanto, as provações que viriam como efeito desse seu pecado não poderiam ser revertidas. Não que o Senhor mesmo fosse o causador das perdas terríveis que Davi teria em sua vida. Mas aquilo que Natã havia profetizado é o que simplesmente aconteceria na casa do rei em breve. Ele só o estava avisando disto. Não era o caso de trazer essas tragédias sobre Davi como punição pelo seu pecado. Tratava-se de um aviso de que aquelas coisas aconteceriam porque seus filhos seriam envolvidos pelo pecado de tal forma que praticariam sim os erros que em breve desejariam praticar. Depois de alguns anos, Amnon, filho de Davi, violentou sua meio-irmã Tamar, irmã de Absalão, outro filho de Davi. Além desse grave erro, Amnon desprezou Tamar de forma terrivelmente desumana. Como o rei Davi não fez o que deveria ter feito, segundo as leis e costumes do reino, ou seja, condenar Amnon à morte, 2 anos depois, Absalão mandou matar Amnon como vingança e fugiu da presença de Davi. O rei perdeu 2 filhos de uma só vez, um morto e outro fugitivo. Não podemos deixar de citar que Davi perdeu ainda outros 2 filhos, o bebê que nasceu de Batseba e também, na sequência, por ordem de Salomão, Adonias, seu irmão, também foi morto. Ocorre que as coisas não param por aí e Absalão volta para Jerusalém,
Davi falha novamente por não punir Absalão pelo assassinato de seu irmão. Depois de alguns anos, Absalão volta-se totalmente contra seu pai e declara-se rei de Israel, fazendo com que Davi fugisse. Em pouco tempo, Joabe, comandante militar de Davi, matou Absalão. Mais uma tragédia na vida daquele que tanto fora exaltado em Israel, o rei Davi. A morte de Absalão foi bastante violenta, tendo sido cravados em seu coração 3 dardos e ainda tendo sido atingido pelas armas de mais 10 soldados. Não se apartará a espada da sua casa, dissera Natã a Davi. E agora, assim as coisas se consumaram. Todas as tragédias serviram de lição para o rei e para seus súditos, de que as consequências dos nossos erros poderão vir sobre nós como alerta de que jamais devemos cair novamente nas mesmas tentações às quais sucumbimos, quer por irresponsabilidade, quer por negligência ou por qualquer outro tipo de atitude indevida. Não se pode considerar improvável que, se essas coisas terríveis não houvessem se abatido sobre Davi, ele teria se tornado um segundo rei Saul, comprometendo totalmente sua vida, a vida de todos os seus familiares e também o do próprio reino de Israel. Quem sabe? Deus opera em nossa vida de formas que, para nós, podem parecer coisas totalmente absurdas, incoerentes e até mesmo inaceitáveis, mas podemos ter certeza de que, se essas coisas absurdas, incoerentes e inaceitáveis não acontecessem, algo muito pior certamente ocorreria. Uma pérola de esperança para você. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Por favor, encaminhe agora mesmo esta mensagem para seus amigos e familiares, de forma que conheçam a vontade de Deus para cada um.